Na programação do Aurora Online, eu tenho o prazer e a satisfação de receber o engenheiro agrônomo da Emater aqui de Guaporé, Antônio César Perim, que ao longo do mês de abril encerra sua trajetória de muita luta, muito trabalho, colaboração, contribuição para o setor primário aqui em Guaporé. Não só o setor primário, mas em especial o setor primário. Perim, o nosso prazer em recebê-lo aqui na programação do Aurora Online. Vamos contar um pouco dessa sua trajetória de vida e também na Emater. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Eu sou funcionário da Emater já há algum tempo. Estamos indo para 26, 27 anos. E 12 a 13 anos eu trabalhei aqui em Guaporé, com muito orgulho, contribuindo para o desenvolvimento dessa região aqui, que é Guaporé, e seus municípios no entorno. E a gente sempre procurou trabalhar para o agricultor familiar, que é o objetivo primeiro da Emater, há 70 anos. É uma empresa quase centenária já, e ela é uma empresa que sempre trabalhou e pautou sua conduta no sentido de ajudar o homem do campo, especialmente a agricultura familiar. Perim, um pouco da sua trajetória antes do ingresso na Emater, esse trabalho direto com os produtores rurais. Na verdade, eu também sempre, concomitante a isso, também sempre dei aula e no Colégio Agrícola aqui também exerci atividades no curso pós-médio, dando as disciplinas de extensão rural, culturas, fruticultura, enfim. Na verdade, a educação formal, eu sempre trabalhei, e o trabalho da Emater é um trabalho também de educação informal, né? Então, na verdade, eu sempre militei na causa da educação, na causa do trabalho educacional em si, mas também eu trabalho com os agricultores familiares, que é uma forma de passar informações, que é também um processo educacional. Então, a extensão rural, ela deriva de uma lógica de interação com os produtores. Então, você pode trabalhar com o agricultor familiar sob diferentes ângulos. Não há relação de passagem de conhecimento técnico, mas também de infraestrutura para o meio rural, de trabalhos de acompanhamento das famílias, enfim. Muitas vezes o agricultor ele procura a Emater para várias questões. E aí se constrói até amizades, né? E o mais importante, eu acho que o legado que eu deixo aqui em Guaporé é de ter deixado um legado de amizade com os agricultores familiares, com as entidades, com as instituições, porque esse é o nosso papel. Onde é que começou na Emater, Perim? Na Emater eu comecei na região de Tenente Portela. Trabalhei, fiz estágio lá na reserva indígena e lá o meu instrutor da época era Eduardo Pagô, e depois eu trabalhei em Vista Gaúcha, posteriormente em Três Passos. Passei por um breve período, um ano e meio em São Domingos, depois passei em Casca e depois vim para cá. Agora estou retornando para São Domingos, que é a minha terra natal. Pretendo me aposentar lá e quero fazer alguma coisa para minha terra natal, né? Que é onde eu nasci e que eu devo muito da minha formação também. Então a gente quer sempre, de alguma forma, contribuir para o local de suas origens. De onde passou, Perim, por exemplo, iniciando lá em Tenente Portela, há uma grande diferenciação para os municípios aqui da nossa região, como São Domingos, Casca e Guaporé? Sim, sem sombra de dúvida. O Rio Grande do Sul é um estado heterogêneo. A gente acha que é um estado homogêneo, ele não é. Ele tem 5 grandes regiões, né? Que é a região da Serra, Missões, Planalto, Fronteira, Litoral. O Vale do Rio Uruguai, ele tem características diferentes. Ele foi povoado, foi um povoamento a posteriori do que foi a campanha, por exemplo. Então é lógico que ele sempre foi mais carente de políticas públicas, certo? Então é uma necessidade, lá um acompanhamento da Emater muito distinto. Então eu ajudei lá a montar cooperativas de leite, tem algumas que estão trabalhando lá ainda até hoje. Ajudei a montar o Centro de Treinamento de Bom Progresso, nasceu da minha ideia de ter um local onde os agricultores pudessem se capacitar. E também essa é a diferença, é uma região que teve, vamos dizer assim, uma dificuldade maior pela distância dos centros maiores. Então é uma região que tinha dificuldade até de
de infraestrutura, né? Então, a nossa região é uma região muito boa. As pessoas muitas vezes são muito críticas aqui, né? Tem uma coisa que não funciona bem e o pessoal tem uma criticidade alta, né? Mas, por outro lado, isso obriga o poder público, obriga as entidades a se virarem, a tentar resolver as coisas. Mas quando tu viaja e conhece as diferenças que tem dentro do Rio Grande do Sul, ou trabalha em diferentes regiões, você começa a observar que a nossa região é uma exceção e ela é muito boa. E aquelas regiões lá hoje também já mudaram. As políticas públicas que nasceram nos últimos anos de apoio à agricultura familiar, como é o caso do Pronaf, mudaram a realidade no meio rural, certo? Então, se tu pegares as políticas públicas que surgiram, a primeira foi o assentamento de agricultores vindo da Europa para cá, foi uma política pública. Nós muitas vezes se perguntamos como é que nós paramos aqui, né? O governo positivista retalhou o estado no norte ali, fez pequenas colônias e assentou descendentes europeus, açorianos, alemães, italianos, enfim, espanhóis, e foi assentando esse pessoal aí. Depois, faltava um reconhecimento. Em 74, 75 nasceu a aposentadoria, meio salário mínimo. Depois, em 88, nasceu a aposentadoria para o meio homem do campo. Em 96 nasceu o Pronaf. Em 2001 nasceu o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, nós fomos construindo, o Brasil foi construindo políticas públicas em diferentes governos que deram condições para o agricultor familiar ficar. Como é o caso do programa Mais Alimento, em 2009 e 2010, que foi a diferença, no meu modo de entender, para os agricultores. Em pontos positivos aqui da nossa cidade de Guaporé, no trabalho com o homem do campo, e também pontos que poderiam ser melhorados, para a gente não dizer negativos, no trabalho por parte da Emater e de toda a sua equipe. Não, de certa forma, o que nós observávamos ao longo do tempo é que havia um certo distanciamento entre o meio urbano e rural. O setor rural, ele estava, vamos dizer, aquém da possibilidade que ele tinha. Então, com as políticas públicas, municipais, estaduais e federais, com o apoio do poder público, da extensão rural, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, instituições financeiras, enfim, de todos que trabalham com o setor rural foi crescendo e ocupando espaço que é de sua relevância. Então, igualou o campo e a cidade. Então, essa tentativa de levar para o interior as condições que tem na cidade é que faz com que as pessoas fiquem no interior. Estrada, luz elétrica, internet, são coisas que aos poucos foram indo para o interior. Agora começam os asfaltamentos, a pavimentação no meio rural. Então, isso muda completamente a paisagem. É lógico que a gente poderia fazer mais. Eu acho que, mas nós temos o limite da mão de obra, né? Certo? E o meio rural hoje ele recebe informações do técnico da cooperativa, do técnico das empresas. Hoje tem N, nós não estamos sozinhos, a Emater não é única. Mas a Emater representa o poder público estadual, né? Nós estamos presentes em 497 municípios do Rio Grande do Sul. É o órgão público mais presente em todos os municípios, mais que a Brigada Militar. Então, isso dá um compromisso para a gente, certo? E quando falta gente, os prefeitos perguntam, querem o convênio com a Emater, porque a gente faz determinadas coisas, levantamentos de dados, temos parcerias com o IBGE, temos parcerias com as instituições financeiras, com as empresas integradoras, enfim, o Rio Grande pulsa a agricultura. Temos várias feiras, a Expo Direto, Expo Agro, a Fubra, fora as feiras pequenas e regionais. Onde tu vai, o Rio Grande tem uma identificação com o rural, né? E agora, nos últimos anos, apoiando a transformação da matéria-prima. Agroindústria, turismo, são outras vertentes de trabalho que, de certa forma, a Emater vai se inserir, né? Peri, na sua visão, nós tivemos o êxodo rural, depois um processo, né, de retorno aos poucos de alguns que tinham deixado o campo para morar, para trabalhar. No futuro, o problema será a mão de obra, mesmo com a mecanização tendo melhorado e muito, né, as condições hoje em dia? Com certeza, Eduardo. A questão é assim, ó, a mecanização vai ser uma necessidade.
Vai entrar mecanização até na fruticultura, já estão colhendo uva com máquinas. É um processo que vai cada vez mais se acentuar mais. No entanto, existem determinadas atividades que são manuais ainda. A área de horticultura, por exemplo, é bastante intensiva a mão de obra. Então, só que é rentável, né? Quem entra nesse ramo sabe que vai ter uma renda boa. Então, por isso que tem gente ainda que faz. Mas é um desafio em qualquer parte do mundo. A agricultura, quem trabalha na agricultura é 3%, mas não significa que não haja mais moradores lá. Muitas vezes o cara pode morar no meio rural e não ser agricultor. É uma tendência. Você vai na Serra Gaúcha, você observa muito isso. O pessoal morando no meio rural sem ser exatamente um agricultor que viva daquilo. Pode fazer atividade rural como hobby, como outras coisas, né? Mas quem vai sair do interior hoje é porque quer. Não porque falta condições ou falta apoio, sabe? Isso é uma tendência. Hoje tem o programa Jovem Empreendedor, foi de Guaporé, para mim foi um dos melhores programas que nasceu no Rio Grande do Sul. Ele apoia com um desconto de 15% na prestação para o jovem que quer empreender. Quer dizer, o município está olhando o jovem e diz assim, tu é importante desde que tu faça coisas diferentes, né? Não é para comprar máquinas, nada disso, é para fazer inovações, é para agroindústria, é para turismo, é para fruticultura. Então, nós estamos aqui justamente falando para você, jovem, que quer investir, esse programa é para você. Perim, deixa a Emater aqui, escritório de Guaporé, por vontade própria para retornar de onde veio, de São Domingos do Sul, ou se desloca para contribuir novamente com aquela região, porque teve um trabalho excelente realizado. Sim. Em Casca, em especial, né? Sim, na verdade, antes de vir para cá, eu já tinha uma trajetória longa, né? Especialmente em Casca. Hoje é um dos municípios que mais tem agroindústria do estado, e na época nós trabalhamos muito para botar uma vocação no município lá. Se você fala de Guaporé, você vai ver várias vocações aqui hoje, né? Mas Casca não tinha uma vocação definida. Então nós começamos a deliberar junto com os entes e as instituições locais de que era preciso definir uma vocação. E a vocação do município de Casca era a agroindústria e a bovinicultura de leite. E daí surgiram várias agroindústrias e, vamos dizer assim, dezenas que trabalham até hoje e são importantes porque elas distribuem renda e povoam o meio rural e fornecem para toda a região. É um desafio, sempre que você pega um município, para estabelecer as diferentes vocações. Mas Guaporé é um município dos mais diversificados do estado, porque tem erva mate, tem uva, tem fruticultura, tem horticultura, tem grãos, tem agroindústria, tem armazenagem. Então, essa diversidade é que nós temos que valorizar. E a agricultura familiar é isso. O agricultor familiar que começa a imitar fazendeiro, ele está lascado, porque assim, se dá uma seca que nem foi esse ano, ele tem uma renda só, ele fica 2, 3 anos se recuperando da estiagem. Agora, onde você tem diversificação, você tem ganhos diferentes. A erva mate, que anos atrás muitas vezes as pessoas não consideravam como alternativa, hoje nós temos famílias de Guaporé que vivem da erva mate. Ou tem complemento da renda da erva mate, porque é uma cultura importante. E a erva mate está sendo vista com outros olhos hoje, não é só uma coisa assim, sei lá, tradicional. Na verdade, é um alimento, né? E que faz muito bem para a saúde, inclusive, você vende essas ideias também. Então, nós temos erva mate, nós temos suinocultura agora vindo forte, as granjas aí de avicultura, suinocultura, temos programas municipais para isso. Então, o município tem a diversidade muito implementada, e é isso que nós queremos manter, que eu acho que tem que manter. Porque a monocultura é atraso. Os municípios mais pobres do Rio Grande do Sul são aqueles que têm monocultura de soja, só produz grãos, e não agrega valor, certo? Então, a diversificação é importante. Então, a soja tem aqui, tem milho, tem soja, tem trigo, né? Tem bovinocultura de leite. Então, isso aí que faz a diversidade, né? Que faz ter rendas diferenciadas ao longo de todo o ano. E é lógico que as integrações vão vir com mais força agora, a produção de suínos, a produção de aves, que são complementares a tudo que está acontecendo.
Com grandes investimentos no interior, né? Grandes investimentos no interior. E isso, a nossa carteira agrícola dos bancos cresce também, porque investimentos, empréstimos de 7, 8 milhões, de 1 milhão, de 500 mil, vem mais aporte de recursos e movimenta as instituições financeiras. Você dá vida para as instituições financeiras também, né? Então, é uma cadeia, né? Tá? Hoje, a agricultura não é uma coisa isolada lá, ela está integrada num grande processo. Só que nós temos um desafio, que é transformar a matéria-prima. Nenhum país se desenvolve sem transformar a matéria-prima. Quer dizer, pegar a soja, vender o farelo e não vender a soja pura. Né? Esse processo que nós temos que fazer. Ao invés de vender boi com guampa e tudo, né? Vamos pegar esse boi, vamos abater, vamos transformar em carne, vamos vender a carne, e você dá emprego. E se você se atentar, a metalurgia de Guaporé é toda ligada ao setor agropecuário. As empresas que tem aqui fazem peças e equipamentos para frigoríficos. E frigoríficos lembra o quê? Abate de animais e lembra o quê? Agropecuária. Então, até o setor metalúrgico de Guaporé depende do setor rural. Perim, Guaporé é diferenciado da cidade que vai, né? São Domingos do Sul. Aqui nós temos a indústria, a lingerie, a joia, setor metal mecânico, o próprio primário, que é extremamente forte. São Domingos do Sul é basicamente questão primária. Como é que encontrará a região que já conhece, na verdade? Sim, São Domingos é assim, ó, era um distrito de Guaporé. Guaporé ia até Vanini, Santo Antônio do Palma, Vila Maria. Então, muitas vezes, nós de Guaporé, aqui eu falo nós porque eu me sinto daqui, né? Nós de Guaporé não soubemos a dimensão que foi o nosso município para o Brasil. Se você vai no oeste do Paraná, tu vai encontrar guaporenses. Foi o município que mais subsidiou a imigração interna no país. Oeste do Paraná, oeste de Santa Catarina, Frederico Westphalen, região de Sarandi, de cada 10 pessoas, 4 têm origens na região de Guaporé. E durante 50 anos esse processo foi mantido por aqui, né? Então, em São Domingos era pertencente a Guaporé. Então, é claro que hoje é um município emancipado, é neto de Guaporé. Eles têm uma atividade rural como preponderante. Então, só que daí tem outras atividades que têm que ser desenvolvidas. Não tem uma vocação de agroindústria ainda definida, o turismo é incipiente. Então, tem outros espaços para ser ocupados, mas eles têm uma vocação para a produção orgânica, que eles já estão trabalhando. O grupo mais antigo da região de produção orgânica é de São Domingos. Então, eles têm uma tradição bastante voltada. Os movimentos sociais de sindicalismo lá sempre foi muito forte. Eram os que puxavam as demandas, que exigiam dos governos políticas públicas. Então, eles têm um histórico nessa linha ali. Eu vou justamente para colaborar naquilo que a gente sempre colaborou, que é fortalecer coisas diferentes, fortalecer a diversificação, e manter viva a história do município lá, que também faz parte da história de Guaporé. Deixa a Emater aqui, escritório, quando, Perim? Agora, dia 15 de abril, estarei saindo, daí vai vir me substituir a colega Melissa, que trabalhava em Vista Alegre, ela vai vir trabalhar aqui, e aí eu já estou passando algumas coisas para ela, justamente, e ela tem um trabalho muito bom, que ela desenvolveu em 3 municípios já, e tem especialização em viticultura, isso vai ser bom. A fruticultura aqui, ela precisa de uma atenção maior, e eu sinto que eu deixei a desejar nessa parte aí, sabe? De ter mais proximidade com esse setor. Então ela vai poder se encaixar melhor nesse aspecto aí, e claro que ninguém consegue fazer tudo, isso é óbvio, né? Mas o município avança, e está avançando cada vez mais, e vai se concretizar como um município que vai ter em torno de 20%, 25% da receita vindo do meio rural. Mas pode ir avançar mais, com os novos investimentos que estão vindo, a gente vai chegar a 30%, que é o objetivo nosso, né, de Guaporé chegar. Então, o meio rural, ele contribui com 3 coisas. Primeiro, as pessoas são, além de produtores de alimentos, são consumidores. Contribui para produzir, contribui consumindo e contribui na geração de receita pública. Então, o setor rural tem essa capacidade. Então, ele é multifuncional. Então, essa capacidade é que a gente tem que valorizar cada vez mais. Perim, muito obrigado pela sua participação na Aurora Online. Nós, da 107.1, agradecemos ao longo desse período a sua disponibilidade. Sempre que solicitado, esteve aqui nos microfones da Aurora, ou repassando também
informações pertinentes para que a gente pudesse também bem informar o nosso homem do campo e aqueles que residem na cidade. Então a gente agradece e lhe deseja muito sucesso, né, em São Domingos do Sul, retorno à sua terra. Muito obrigado, eu sempre respeitei muito os meios de comunicação e quem faz notícia local, né? Vocês não são só repassadores de notícias, vocês conseguem construir comunicação local, que é um desafio, né? Porque tem que estar toda hora antenado, produzindo, escrevendo, e sempre que eu mandei ideia, vocês ajudaram a gente a fazer matérias em conjunto, e nós agradecemos imensamente. E não vai ser diferente agora com os colegas novos, porque a gente sabe que comunicação é importante. Fazer as coisas exige divulgação também, especialmente quem lida com dinheiro público, como é o caso nosso. A gente tem que, por dever, divulgar. E produzir conteúdo local é um desafio. Então, parabéns pelo trabalho, Eduardo, dos colegas todos. Mantenho sempre esse espírito e a Rádio Aurora, ela foi sempre parceira da Emater em todos os momentos. Obrigado, Peri, um forte abraço. Obrigado pela distinção e eu quero agradecer aos moradores de Guaporé, ao Poder Público Municipal, às instituições, aos sindicatos, às instituições financeiras e principalmente ao agricultor familiar, que são todos meus amigos e quero que eles sejam felizes, ganhem dinheiro, possam sustentar sua família e que a juventude abrace a causa da agricultura. Obrigado ao Antônio César Perim, engenheiro agrônomo da Emater. Até o próximo dia 15 aqui em Guaporé. Posteriormente, estará em São Domingos do Sul.